Livro do Gênesis, capítulo 38, o verso 1 ao verso 11. Mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou expor o capítulo inteiro. Então mantenha a Bíblia aberta para poder acompanhar aqui a exposição. Nós estamos numa série falando sobre em guerra contra pecado. Já falamos sobre as serpentes da vida. A semana passada falamos sobre Icabote, quando a glória de Deus se vai. Hoje é o culto da família, geralmente no último domingo, os irmãos sabem que o último domingo do mês é o culto da família, onde nós dedicamos ao Senhor as nossas famílias, os filhos, o casamento, nas mãos do Senhor. Hoje eu quero falar de uma família complicada, mas eu quero falar com as mamães primeiro. Cadê as mamães aqui? As mamães, só as mamães aqui. Eu quero adiantar as minhas desculpas, está bem? Porque hoje eu vou falar de uma coisa muito séria. Vou usar aqui algumas expressões e então já estou adiantando as minhas desculpas. Não digam um pastor, não, a Bíblia diz. Nós somos africanos, né? Temos forma de se dirigir ao mais velho. Então já estou a adiantar as mamães. Preparem já os corações, as mentes, abram as consciências, para não dizer o pastor falou. Não, a Bíblia falou. Eu vou expor um dos textos mais complicados, estranho, esquisito da Bíblia. Por isso, as mamães, as mais velhas, sobretudo, não é? Para não fazerem mau juízo, estou já adiantando as minhas desculpas. Mas abram o coração para receberem a palavra do Senhor. As mamães entenderam? Muito bem. Então, vamos lá. Depois não vão queixar o pastor. Olha só, está falando púlpito. Não é o pastor, é a Bíblia. Mas eu estou já a adiantar para deixar a mente aberta para ouvirem a santa palavra de Deus. Amém? Muito bem. Então vamos lá. Nossas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo 38, verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Diga Ira. E ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua. Diga cananeu. E casou-se com ela. Ele a possuiu e ela engravidou e deu à luz a um filho, ao qual ele deu o nome de Er. E tornou a engravidar e teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, diga Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar, diga Tamar, para ele, seu filho mais velho, mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, por isso o matou. Diga matou. Então Judá disse a Onã: case-se com ela, case com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado. Diga cunhado. Para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Diga, matou também.
Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Palavra do Senhor. Oremos, os irmãos. Pai, tem chegado a hora da exposição da tua palavra. Importa que eu diminua e em mim cresça o Senhor. Que essa palavra seja ministrada, seja revelada pelo teu Espírito Santo e possa encontrar lugar em cada coração. Por haver Jesus morrido na cruz do Calvário em nosso lugar, nós oramos com gratidão hoje e sempre, século sem fim. Amém. Amém. Meus irmãos amados, hoje eu quero conversar com a igreja e nesta nossa série sobre em guerra contra o pecado, no culto da família, eu quero vos falar sobre Judá e sua família complicada. Eu gostaria de fazer duas perguntas à igreja e gostaria que você me ajudasse. Qual a pessoa que está do seu lado? Primeiro, pergunte para ela assim: você conhece alguma família complicada? De novo, essa é uma pergunta séria. Pergunte seriamente: você conhece alguma família complicada? Agora uma pergunta pessoal. Eu espero que você receba bem, sem ofensas. Pergunte aí para ela: a sua família é complicada? Então é sobre isso que vamos conversar hoje. Judá e sua família complicada. Os personagens deste texto são Judá e Tamar. Judá, do hebraico, Yehudá, significa louvor, agradecimento ou celebração. Então, Judá significa louvor, agradecer ou agradecimento, gratidão ou celebração. Quarto filho de Jacó, que ao nascer, Lia, a mãe, declarou: desta vez louvarei ao Senhor, dando origem ao nome Yehudá, que significa louvor. O segundo personagem aqui é Tamar, cujo nome significa palmeira ou tamareira, e dá ou faz apontamento para a beleza, para a força, retidão e prosperidade. Depois da venda de José, a família de Jacó entrou em crise. Judá não soube lidar com o fato de ter participado no processo de mancomunamento, de conluio com seus irmãos para vender seu irmão José aos mercadores ismaelitas que iam a caminho do Egito. Talvez, irmãos amados, porque não conseguisse lidar com o fato de ver o sofrimento do pai por conta do que havia acontecido com José, que para Jacó era um filho amado. Judá então decide separar-se dos seus irmãos. E agora ele se afasta da família e vai morar em Adulão. Adulão, grave esse nome. Vamos falar aqui um pouco mais sobre isso. E nesta cidade, Judá
vai morar em casa de um cananeu chamado Ira. E é verdade, meus irmãos, que ele se junta a esse cananeu, ele busca novas amizades e amizades perigosas, e faz todo sentido pensarmos, e como diz as Escrituras, que as más companhias corrompem os bons. Pergunta aí daí, quem são seus amigos? Parece que eles não exercem influência negativa sobre nós, mas é um leve engano pensar assim. É a Bíblia que está a dizer que as más companhias sempre trazem consigo muitos problemas para nós, ou para as pessoas. Como vamos ver então, aqui na história de Judá e Tamar. Coloca para mim aqui, vamos às lições. Primeiro, essa família complicada nos traz aqui alguns pontos importantes. Primeiro, eu quero tratar com a igreja. Judá casa-se fora dos padrões estabelecidos por Deus. Eu não deixo aqui o verso 2. Quem vai ser o verso 2? Vamos olhar. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua e casou-se com ela e ele a possuiu. Irmãos amados, esse é o debate que vamos travando o tempo todo. Se o crente pode ou não casar-se com um não crente. E aqui, meus irmãos amados, esse relacionamento de Judá com o povo de Canaã resultou em seu casamento com uma mulher cananeia. E essa atitude aqui de Judá demonstra uma afronta à vontade de Deus e da família. Vejam os irmãos, aqui Judá, ele vem da família de Abraão. E os irmãos sabem que a tradição do povo de Deus é que os casamentos devessem ser realizados entre pessoas da mesma família, do mesmo povo. Eles não podiam sair. Tanto é verdade que Gênesis 24, 3 a 4, diz assim: para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para meu filho entre os cananeus. Onde é que Judá foi buscar a mulher? Entre os cananeus. E aqui, não vá buscar mulher para meu filho entre os cananeus. Olha mais. Mas você irá na minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Isaac é avô de quem? De Judá. Olha aqui. Então Abraão pede o Eliezer: olha, vai buscar uma mulher para meu filho, mas não vá entre as mulheres cananeias. Vá na minha família e traga uma mulher para meu filho. E fez jurar. O Eliezer teve que segurar a coxa de Abraão em sinal de voto de que ele não traria uma mulher mundana para o seu filho. Então, Judá, ele está traindo, ele viola um princípio familiar, um princípio das Escrituras de que não se casasse com uma mulher fora do povo de Deus. Por quê? Porque fora o povo de Israel, os demais povos eram povos idólatras. Para que o povo de Deus não se contaminasse ou não entrasse na idolatria de outro povo, Deus então estabelece aqui a proibição. E Judá, ele vai exatamente casar numa terra com um povo que o avô, o tataravô, proibiram eles de se casarem, para não perverter a linhagem santa do povo de Deus. E eu coloquei aqui interessante porque eu achei, porque o casamento misto aqui significava desprezar a promessa de Deus, colocando em risco a pureza da linhagem do Messias.
Mas eu também achei interessante aqui ver com a igreja que devemos ter em conta que quando vamos nos casar, estamos a escolher o pai ou a mãe dos nossos futuros filhos. Olha aqui. Tem que ter em conta, quando você vai escolher alguém para casar, você está indicando que aquela ou aquele será o pai ou a mãe dos meus futuros filhos. Isso é importante a gente pensar. Então os cristãos aqui devem buscar um cônjuge temente a Deus, já pensando no futuro dos filhos. O que vamos ver aqui no texto é que a principal razão aqui para ajudar a enfrentar problemas familiares foi a má influência que a mulher dele exerceu sobre os filhos. Olha aqui. Então Deus desejava que o povo de Israel fosse santo e separado para ele. Casar-se com adoradores de ídolos comprometia essa consagração. E nós aqui, irmãos, conhecemos aqui um bom motivo para pensarmos que os problemas desses meninos vieram exatamente para a má influência da mãe. E nós conhecemos muitas mulheres que se casaram com homens mundanos e perguntam como é que é a vida delas lá no casamento. Umas nem conseguem vir à igreja, porque quando ele dorme nervoso, fala, não vai, ela tem que ficar em casa. Se sair e voltar, apanha. Nesse ministério, eu lembro de já uma vez, depois do culto, eu chegar em casa, parei o carro, e a liga está ligada, pastor, volta. E eu morava longe. Porque o menor foi ao culto, e o marido trancou as portas, para ela não entrar, porque ele não quis que ela fosse à igreja, ela desobedeceu. E eu tive que voltar. E aí, entre as correntes, irmão, ela foi à igreja. Só vou abrir a porta, porque o pastor veio. Senão não abriria essa porta. Olha aqui. Então sempre há prejuízos quando se casa fora da família. Há prejuízos, vejam os irmãos. Sansão, por exemplo. Um grande herói do povo de Deus. Sansão teve a sua vida arruinada por conta dos múltiplos casamentos, mulheres, prostituição que ele tinha com outras mulheres fora do povo de Deus. A última, então, que ele matou de vez. E a palavra Sansão significa, o nome Sansão significa pequeno sol, e Dalila significa grande noite. O pequeno sol foi engolido, sabotado pela grande noite. Ah não, pastor, eu vou lá mesmo, não aguento. Ah pode levar. Agora eu quero ver aqui quem é mais que Sansão. Fala já que eu sou mais que Sansão, pastor. Se Sansão cair, você quem? O homem mais forte que a terra já teve foi ele. Nessa hora, as batatas não lhe acudiram. Foi consumido pela grande noite. Ah, porque eu não aguento, deixa só eu não aguento. Vamos aguentar, não vai aguentar. É isso aqui. Vejam os irmãos. E tem mais. O rei Salomão, exatamente a mesma experiência. Em algum momento, ele levou o povo a se desviar. Ele também se desviou por causa dos casamentos com mulheres estrangeiras. Então, meus irmãos, aqui, case-se com alguém que professa a mesma fé que a sua. Porque o contrário é um erro crasso. E a gente vai ouvindo aí, gente dizendo assim, alguns até se casam na esperança de que o cônjuge mundano acabará convertido durante o casamento. É mentira, gente.
Isso é mentira do diabo, é mentira. Isso, no entanto, não é garantido e raramente acontece. Estudos ainda avançam que 75% das pessoas que se casaram com mundanos, na esperança de trazê-los para a igreja, foram levados da igreja para fora. Se a pessoa está só um solteiro, uma solteira, diga vigia. Não se arrisca tanto. Em nome de Jesus. Escolha na família. Escolha na família. Cadê os jovens aí que querem casar? Jovens, escolham na família. Escolha na família. Vejam os irmãos. Em segundo lugar, os filhos de Judá, coloca aqui para mim, os filhos de Judá são mortos pelo próprio Deus. E a semana passada eu falei aqui que Deus mata. E talvez você, mas pastor, que negócio, Deus mata? Claro. Olha o texto. Versículo 7. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá. Por isso fez o quê? O texto, e no texto hebraico, dessa vez o tradutor fez questão de traduzir literalmente. Deus o matou. Deus o matou. Então veja que era filho de Judá, neto de Jacó, bisneto de Isaac, tataraneto de Abraão. Sua linhagem era nobre. Sua família era conhecida, sua posição era de primogênito, o primeiro da descendência de Judá, ou seja, aquele que haveria de herdar a herança da família. Era esse jovem aqui. Mais do que adiantou, meus irmãos amados, sua história foi interrompida por um juízo divino. Ele foi morto pelo próprio Deus. A Bíblia não dá detalhes do que, como é que ele era mau. Geralmente quando a gente diz, não, o fulano é mau, dá detalhe, ele é mau por quê? Porque assaltou, é mau porque matou, é mau porque bateu, é mau porque dá. Mas a Bíblia não diz aqui por que Deus considerou a conduta desse rapaz má. E o próprio Deus aqui fez questão de matá-lo. Vejam aqui os irmãos. E a Bíblia não diz qual é a situação. E o nome aqui no hebraico é vigilante. É atento, aqui desperto, mas sua vida, meus irmãos, foi curta, porque ele não vigiou. Ele não prestou atenção àquilo que Deus dizia sobre a conduta de um homem e de uma mulher de Deus. Olha aqui, e eu achei interessante, porque se eu não me dizia uma coisa, mas sua vida gritava outra. E aí eu lembrei, vocês já ouviram algum bandido com o nome de Jesus? Já viram um bandido com o nome de Jesus? Olha que coisa interessante. O indivíduo altamente perigoso e o nome dele é Salvador. É isso aí. O nome não se ajusta ao perfil, à conduta da pessoa. É isso aqui. Então, meus irmãos, precisamos ter cuidado. E significa vigilante. Infelizmente, ele estava adormecido, afastado de Deus, sem temor, sem compromisso e sem santidade. E a Bíblia não detalha os atos de ele. E aqui, provavelmente, até seja de propósito, porque, vejam os irmãos, não é sobre o que o homem vê, mas é sobre o que o Senhor vê. Porque às vezes nós, e isso é verdade, nós às vezes nos guiamos pelo que vemos, pela aparência, mas Deus tem todo o poder de perscrutar o nosso tálamo, invadir a nossa existência e ver o que há de mal dentro de nós. E ele conseguiu chegar assim em Er. Vejam os irmãos. E é verdade, muitos são bons aos olhos dos homens, mas são maus aos olhos de Deus.
Muita gente é elogiada aqui na terra pelos humanos, mas Deus já abanou a cabeça. Esquece. É isso aqui. Então ele era mau aos olhos de Deus, não aos olhos da cultura, nem da sociedade, nem da sua própria consciência, mas do Senhor. Será que Deus se agrada com a nossa conduta? Deus se agrada com o seu proceder, com o seu comportamento, com a sua forma de ser, de estar? Então Deus mata Er por conta dos próprios pecados. Mas aí, aqui para mim, nessa cultura, meus irmãos amados, funcionava a lei do cunhalato, mas sim, a lei do levirato. Nas nossas terras chamam lundular, né? O que acontece aqui, pastor? Então, se o mais velho morreu, o irmão mais novo, o irmão que vem a seguir, se o irmão não deixou filho, o irmão a seguir tem que se casar com a cunhada e os filhos gerados são do irmão morto. Esta aqui era a lei do cunhalato. Diga cunhalato. A linguagem interessante, bonita, né? Cunhalato. Isso mesmo. Era a lei do cunhalato, ou do lundular, se quisermos chamar. E a palavra hebraica que é Yabam. Yabam aqui é agir como cunhado Levi. O cunhado Levi era aquele cunhado que vinha para fazer a vez do humano que morreu e dar descendência ao irmão morto. Só que Onã, ele obedece o pai. E de fato, ele se casa com a cunhada. Mas vejam o que esse rapaz fazia. Gênesis 38, 9 e 10. Mas Oná sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía, aqui possuía relações também. Toda vez que possuía a mulher do irmão, e nem para a mulher dele, para a mulher do irmão. Olha aqui, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Olha essa situação. Esse rapaz sabia que o filho que ele gerasse da cunhada não seria dele. E esse filho, se ele viesse a engravidar, o filho seria do irmão e ele não seria mais o herdeiro legítimo. Ele disse, aí é, o morto não pode atrapalhar a minha vida. Na hora da execução, ele pegava no produto, e mandava para o chão. Eu disse que a coisa era esquisita mesmo, né? Ele pega no produto e põe no chão. E faz isso muitas vezes. E Deus está vendo esse rapaz aqui. O que o texto sugere? Que ele se aproveitava sensualmente da cunhada. Era só para tirar proveito. Na hora de terminar a execução, ele mandava para fora. E Deus está bem ou não? Morre. Os jovens, falando dos jovens, já ouviram falar do onanismo? Sabe o que é isso? Algo que não vai ser vocês, né? Não faz essas coisas. Mas tem aí uns que fazem essas coisas. O comportamento de Onã, que deu origem à famosa masturbação, é isso aqui, está na Bíblia. E é um pecado que foi julgado com morte. Está aqui. Vamos ler sobre isso. Mas então ele pega e põe no chão. Por quê? Primeiro, porque ele quis se aproveitar da cunhada. Vou tirar a casquinha e vou embora, não quero saber. Só que ele pensava que era uma coisa só dele com a cunhada. Não, Deus estava assistindo. Agora, por que Deus mata esse rapaz? Primeiro, porque ele estava comprometido a tentar sabotar, porque Jesus viria dessa família. Se ele está interrompendo o coito, ele está a sabotar a chegada de quem? De Cristo. E se você, que é pequeno, vai trabalhar um projeto, morre. Morre, sai de cena, põe outro. Está aqui. E então, Onã
Ele só queria ter os benefícios das relações, mas recusou-se a cumprir o dever de dar um herdeiro ao irmão. Olha aqui, o que ia garantir exatamente aqui a herança familiar. Porque aqui nessa cultura, e aqui já falei com as mamães aqui, nessa cultura, hoje nós ainda, quando o casal vai se encontrar, aqui fala, não, tem que ter comércio, que chamam de preliminar, né? Tem que ter comércio, tem que mexer daqui na careca, depois vai daqui, depois vai aí. Aqui não. Nessa cultura, não tem esse processo de demorado aí, não tinha. A visão do texto é que a relação entre o marido e a mulher visava unicamente a procriação. Deus é bom, as coisas mudaram. Você que agora tem carinho, tem processo antes de chegar lá. Antigamente não. Por isso é que quando você vai ver o texto bíblico, porque está lá, e ele entrou na tenda e conheceu a mulher. É isso aqui. Não está dizendo depois a mão na cabeça, puxou do cabelinho para cá. Não tem isso. É avançar, procriou, está aí e vai. É isso aqui. Então, por que ele é punido? Porque ele aqui no processo, ele inverteu a coisa. Ele se satisfaz e deixa a cunhada pendente. E Deus disse, não. Vou te promover mais rápido para a eternidade. Não sei se ele está salvo, mas foi promovido para a eternidade. E saiu de cena. Por quê? Porque na cabeça, aqui na visão do texto, ou não tinha uma mente contraceptiva. É hoje aqui que tem livre, não, se não quer gravidez, pode tirar. Mas aqui os que tinham mente contraceptiva eram o quê? Mortos. Mais um, agora já tenho 5, mais um, agora é 6. Vamos lá no hospital e vamos tirar. Se fosse naquele tempo, se a moda pega aqui é uma coisa, não dá. Porque é a procriação. A obra de Deus não pode parar por causa de ninguém. Se você não realiza a sua chamada, alguém será levantado no seu lugar. E aqui nós temos o terceiro ponto. Veja lá. Agora, já saímos. Judá casou mal. Os filhos foram mortos. Está com a família destruída. Agora coloca aqui. Terceiro ponto. Judá engana Tamar. E é enganado por ela. Olha o texto. Versículo 11. Disse então Judá a sua nora, a Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Porque pensou, ele também poderá morrer como os seus irmãos morreram. Assim Tamar foi morar na casa do pai. O que está acontecendo aqui? A lei do cunhalato dizia, já está, morreu o primeiro, morreu o segundo. Então tinha um terceiro que era Selá. E, quer dizer que Tamar ainda continuava comprometida com a família de Judá. E como o rapaz ainda era mais novinho, só deixa crescer um pouco. Depois, quando ele crescer, Judá já é um homem zarrão, que dá para casar contigo, vamos ter em casamento. Ela foi para a casa dos pais, ele não queria despesa, não queria gastar, então tira a dona de casa e ele manda para a casa dos pais. Nesse entretanto, a mulher dele morre, de Judá, a cananeia, morre. Judá entra em luto, cumpriu o luto e decidiu ir passear em Timna para tosquiar, para fazer tempo do luto. Só que na cabeça de Judá, ele enganou a nora, porque a Bíblia não diz quantos anos demorou para o Selá crescer, mas diz passado um tempo, Selá já era um homem e ele não deu a ela a casamento com Selá. Ele enganou a moça. Meus irmãos, tem muita gente que se acha esperto, mano. E isso é da natureza humana. Tem muita gente que se acha o esperto da fita. Nunca lá apanhar. Sempre come ali para a boca, ninguém percebe. Sai sempre para tangente. Está sempre a francesa, nunca lá apanhar. Nunca se está envolvido. Então, engana. E pensa que nunca será apanhado. Entretanto, Tamar ouve que o sogro estava indo para Timna. Está bem. Ela se arruma. E eu coloquei aqui, irmãos, eu achei isso muito interessante.
essa foi das piores situações em que uma mulher poderia se encontrar em Canaã. 2 maridos morreram. Na cabeça de Judá, eu não vou dar o terceiro filho para essa moça azarada, porque na cabeça dele o azar estava com ela, ou seja, ela estava em comer os filhos. Já morreu um, morreu 2, vai, mas não vou dar o terceiro, dá licença, Tamar. Talvez no lugar dele faremos a mesma coisa. Essa está possuída, todos os maridos morrem na mão dela. Ele sai. Só que Tamar engendra um plano macabro. Diga, plano macabro. Cadê os homens aqui? Homens, só os homens aqui. Aqui. Cadê a atenção para mim aqui? Uma mulher ferida é uma arma ambulante. Toma cuidado. Uma mulher magoada torna-se um perigo para qualquer homem que a machuque. Tamar disse, está bem. Tirou as roupas de viúva. E a Bíblia diz, e aqui foi muito forte para mim, que ela se vestiu de prostituta. Ah, mamãe, agora é aqui que tem que prestar atenção nos ouvidos. Ela se vestiu de prostituta. Está na Bíblia, está lá no texto. Está lá. Olha aqui. Ela se veste como uma prostituta. E eu escrevi aqui e disse, meu Deus, que negócio é esse? Quem se veste como prostituta é tratada como uma prostituta. Isso fala-se na igreja, pastor, vamos na Bíblia. Versículo 15. Quando viu Judá, pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Ou seja, o rosto era importante. O rosto, vou ver tua cara para quê? É importante. É o que está aqui, parece um testemunho, está aqui. Não é importante. Vejam os irmãos, Judá não queria saber quem estava atrás do véu. Parece que nos dias de hoje é muito diferente. Tem gente que se engravida de quem não conhece. Ah, não, foi só uma noite. Ah, só estava na festa. Ah, não, fomos no baile. Não conhece, porque parece que esse detalhe não é importante. Judá não sabia que esta aqui, que estava atrás daquele véu, era sua nora. Ele não sabia. Então, meus irmãos, eu coloquei aqui, quem se veste como prostituta é tratada como tal. Então, ei, quando te assobiarem, não diga me respeite. Porque quem sabe você não está indicando que está disponível. É isso aqui. Ela se veste como prostituta, fica no ponto, e quando o sogro passa, o que diz o texto? Queres deitar comigo? Se vestiu como prostituta, é tratado como um. Só que agora, para os homens. Os homens aqui. Aqui. Para Tamar deduzir que se vestir como prostituta, o sogro vai cair, a igreja é inteligente. Como é que ela sabe que se ela se vestir daquela maneira, o sogro vai cair? Os inteligentes. Não baixa a cara não, varão. Provavelmente Judá se mostrou um homem sem caráter. Porque ele estava numa nação ímpia que o amigo dele, Ira, era um desviado. Os valores de Judá eram rasos. Se ele está dizendo assim, eu vou lhe esperar na esquina e ele vai me possuir, porque ela conhece. O Judá morou lá na casa dele há anos. Então, meus irmãos, nós temos que ter aqui algum cuidado
com a nossa postura, que tipo de proposta você está recebendo. Ou seja, o tipo de proposta que você recebe diz o tipo de homem que você é, que tipo de mulher você é. O tipo de decisão que você toma, a escolha que você faz, diz o tipo de pessoa que você é. Cadê os homens aí? Os homens casados. Que quando lá, pai, não, ele é que veio até mim. É isso aqui. O tipo de proposta que você recebe diz o tipo de pessoa que você é. Então vigie. Vejam os irmãos. Está aqui. Os lugares que você frequenta e as pessoas com quem você anda dizem o tipo de pessoa que você é, onde é que você vai. Alguém pode me traduzir aí o que significa a palavra patuscada? Eu desapanhei. Você sabe o que significa? É isso aqui. Alguém pode me traduzir aqui o que significa a sexta-feira do homem? Alguém pode me traduzir aqui? Ah, fui num tiro. O tipo de pessoas que você anda, os lugares que você frequenta, diz exatamente quem você é. Tem dias que eu choro. Eu não sei quem é mais sensível de nós. Eu não sei se é o guia alegre ou o pastor, mas eu choro. Eu recebo cada foto, meu amigo. Cada foto. E parece que as pessoas têm prazer em mandar as fotos para o pastor, para ver o tipo de ovelha que ele tem. Eu choro. A minha reação é a reação de João. Lá em Apocalipse, eu choro. Porque infelizmente tem gente que gosta de se parecer com o mundo. Quer se parecer com o mundo e depois chega aqui com uma roupa estranha. E você chama a atenção. Ah, Deus olha o coração. Está em que Bíblia? Capítulo quê? E quando Samuel foi lá na casa de Jessé ver para escolher o rei que Deus havia indicado, o primeiro que aparece foi Eliabe. E Samuel olha para ele e diz, é esse aqui. É porque Eliabe tinha corpo bom, era grande, era forte. E Deus sopra no ouvido de Samuel e diz, você vê o corpo, não é roupa, é corpo. Agora, em relação às nossas roupas, Deus se preocupa assim. Então, para de dizer, Deus não vê, não, Deus vê sim. Porque o texto que você usa para justificar a tua santidade não fala de roupa, fala de corpo. Mas roupa Deus se importa. E tem gente, infelizmente, talvez nessa igreja não haja, mas tem muita gente no seu evangelho, mulheres que se vestem de forma muito inadequada, que desagrada ao Senhor. E tem dias que a gente está passando na rua, olha de longe, não quero cruzar com essa pessoa. Não quero constrangimentos. Porque alguns têm roupa da igreja e outros têm roupa da rua. É um susto. Quando está assobiar e não fala me respeita, são os sinais que você está aqui, fechando. E agora, e Judá aqui, esse aqui é para os homens outra vez.
Ele vai deitar-se com a nora sem saber. E daqui a pouco depois ele vai me dar o quê? Vou te mandar um capítulo. Não. Onde está o capítulo? Não, vou mandar. Quero provas. Você vai cumprir a tua palavra. E Judá? Não, nós mesmo. Homem! Ele está perguntando: quem que vai me dar como prova? Ele devolve a pergunta: queres o quê? Na prostituta, queres o quê, Judá? Para que ele disse isso? Quero o teu cajado, quero o teu cordão e quero o teu lenço. Tamar, ela desmontou Judá, praticamente. Ela desmontou Judá. O anel ou o cordão era o brasão da família. A pessoa nessa altura, para assinar um contrato, não tinha caneta, era no anel. Para assumir qualquer compromisso, mãe, era só pegar aquele brasão, assina, está selado, deu a palavra. Se o Judá não tem mais o seu anel, ele agora ficou mentiroso. Vai assinar com quem? Tem que inventar uma desculpa. Puxa pela cabeça. Sim ou não? Se ele não tem mais assinatura, ele então tem que puxar pela cabeça para justificar alguma transação. Ou seja, uma noite, uns minutos de prazer custaram a Judá um preço muito alto. O que é isso, pastor? Os impulsos sexuais escravizam qualquer homem. Ele perdeu o discernimento. Ele só queria mesmo já executar, não queria mais nada. Ele ficou cego com os encantos da nora. E prostituta, quero dizer aqui. E Judá caiu. Dormiu com ela, foi-se embora. E como todo pecado tem consequências, passaram 3 meses. Tamar engravidou. Agora, os fofoqueiros são antigos, né? Quando viram Tamar grávida, foram a correr já contando Judá. Por quê? Porque Tamar, ela ainda estava comprometida com a família de Judá. Estava esperando um outro marido. Então, se ela está grávida, nessa cultura, ela foi considerada adúltera. E agora aqui, Judá, que nele já tem a pressa, não viu mais os critérios, tinha já pressa. Agora a moça ficou grávida. Quando você ficou grávida, Tamar, isso é um adultério, traga ela aqui para ser queimada. Porque nessa cultura, o pecado do adultério era punido com queimadura. Ou seja, a pessoa era queimada viva. E Judá mandou trazer a moça para ser queimada porque foi apanhada em adultério. Enquanto corriam para levar até o lugar da fogueira, ela disse aos homens: espere só um minuto. Antes de me queimarem, por amor de Deus, está vendo esse cajado, esse lenço e esse cordão? Levem só lá. Entreguem ao meu sogro e pergunta para ele a quem pertencem essas coisas. Mulher magoada é uma arma. E já ouviram aquele ditado que diz, quer dizer, a vingança é um prato que se come? Sim. A fulana sabe, hein? Já sabe, é interessante. Quando ele olhou para aquelas peças dele, ele olhou: esse é meu. E agora? Você mandou essa coisa de boca, já lhe queima, e agora? Ele reconhece que ele era o autor do crime. Porque era um crime. Era um crime, adultério era um crime. Você que era morto. E aí eu gosto do texto. Judá, quando olha para aquelas coisas, ei, pare.
é a minha nora. Eu prometi a ela que eu daria o meu filho Selá quando ele crescesse, eu não dei. Eu fiquei, minha mulher morreu, vivi o meu luto, o luto terminou para mim, o luto dela nunca terminou, porque eu nunca tirei ela do luto. E agora na boca de Judá, que disse queima, ele teve que retificar as suas palavras e dizer, ela é mais justa do que eu. E ela foi livrada do seu mal. O que Tamar fez foi errado? Foi. O que Judá fez foi errado? Foi. Mas vemos aqui o triunfo da graça. Vemos o triunfo da graça. Ele diz, eu sou culpado de privar Tamar da justiça, mantendo seu filho longe dela. Ele é culpado de engravidar a sua nora. E é engraçado, eu disse, o nosso tema é família complicada. É tão complicada que Judá ficou marido da nora, em alguns momentos, avô dos seus netos. É uma família complicada. Pai, né? Pai dos netos, isso mesmo aí. Pai dos netos. Família complicada. Mas Deus pega a situação e disse, não vamos estragar já o que já está mais estragado, né? Vamos corrigir isso. Primeira coisa que Deus orientou a Judá. Judá, caíste. Não tem mais jeito. Agora, nunca mais você terá relação com Tamar. Acabou. Essa foi a primeira e a última. Agora, e era grávida, chegou a hora de dar a luz. Na hora que ela ia dar a luz, 2 meninos. O primeiro pôs a mão para fora, pôs a mão lá fora, a parteira, porque o primeiro era importante ser sinalizado por causa da herança, porque o primeiro é que herdava a herança da família. O primeiro pôs a mão para fora, a parteira pega um laço vermelho e amarra a mão dele. Só que ele é expediu, puxou a mão para dentro outra vez. Entrou outra vez. Daqui a pouco, quer dizer, o segundo é que ficou o primeiro. Então, e aqui ela vai dar o nome do segundo, que seria o segundo, que é o segundo, que ficou o primeiro. Ela deu o nome de Pérez. Pérez significa rompimento, aquele que rompe. Ou seja, um pôs a mão, encolheu, e você passou à frente, rompeu as barreiras e saiu. É o Pérez. E o outro que saiu depois, que é o primeiro com a fita vermelha, é então o Zera, Zera aqui é brilho, é sol, ou aquilo que resplandece. Só que é aqui que Deus entra em ação. Ele pega o Pérez e ele da família de Pérez, que vem exatamente a família de Davi, Jessé, Davi, e Davi vem até onde? Até Cristo. Olha como é que Deus limpa essa família. E é interessante porque aqui no ato da misericórdia, o próprio Deus limpa a imagem da família. Essa família aqui de Pérez era uma família respeitada. Era uma família garbosa, uma família rica, uma família de nobres. Por isso está lá o rei Davi. Depois de Davi, quem veio? Qual é o outro rei que veio? Salomão. E veio seguindo aí. Então Deus organizou a bagunça de Judá para que dela viesse exatamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Judá não apenas se arrepende, o seu arrependimento é real. O seu coração é convertido, implacável, impiedoso Judá está longe de ser encontrado. O Messias é chamado de leão da tribo de... Quer dizer que o pecado dele não transtornou o projeto de Deus. Tendo descendido de Judá por meio de Pérez, foi por meio do filho de Pérez, Esrom, que Davi e Cristo nasceram. A Bíblia diz que eles eram todos homens notáveis, a família era respeitada. Meus irmãos amados, vemos aqui na história de Judá e Tamar o escândalo da graça.
Tem muita gente hipócrita no seio da igreja. Não peca, não faz nada. O outro pecou, faz volume, faz barulho. Quando é ele, cala a boca. É Judá. Tamares engravidou, quis queimá-lo. Mas ele esqueceu que foi ele que tinha engravidado a prostituta. É isso aqui. Então vemos o escândalo da graça. É tão profundo o sacrifício de Cristo que nenhum pecado está fora da sua capacidade de perdoar. Todas as mulheres que nesta vida, de forma consciente, tiraram gravidezes e se arrependeram, Jesus perdoa de verdade. Todos aqueles que pecaram, pastor, eu nem consigo me esquecer do que eu fiz lá atrás. Se você confessou e largou o pecado, Jesus perdoa de verdade. Pastor, me envolvi com muitas mulheres nessa vida e não me orgulho disso. E quando me casei, eu jurei nunca mais fazer isso. Jesus perdoou de verdade. Esse é o escândalo da graça. Não há pecado que ele não tem capacidade de perdoar. As famílias também pecam. As mães que levam as filhas no hospital para tirar a gravidez é pecado também. Se arrependeram do que fizeram, Jesus perdoa de verdade. Aqueles que cometeram crimes e não foram encontrados, não pagaram pelo que fizeram e confessaram aqui, do ponto de vista da espiritualidade, como Judá, se arrependeram, eles foram perdoados. Aquele que peca, confessa e larga, alcança misericórdia. Às vezes, o que o diabo tenta fazer conosco é colocar na nossa cabeça que não há perdão para os nossos pecados, que Deus nos importa com a nossa condição. Mas o que eu quero dizer à igreja, Samaria, Deus perdoa os nossos pecados. O sacrifício de Cristo foi suficiente para nos lavar, para nos limpar e nos tornar um novo homem e uma nova mulher. Ei, mãe, seu filho está a andar mal, corrija em nome de Jesus. Não deixa andar assim, corrija, abra a Bíblia e corrija, aconselha. Ei, mulher, seu marido está a andar errado, chama. Ei, marido, não faça isso, porque o teu comportamento, o mau comportamento pode respingar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, não é só sobre o que você faz, é que os resultados podem recair sobre a nossa casa também. Se a sua esposa não está a agir da forma correta, chama, repreenda, abra a escritura e diga que uma mulher decente é como está em Provérbios 31, 10 a 31. Mulher virtuosa, quem a achará? E Deus, em sua graça, Ele tem prazer em nos perdoar.